Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de tudo quero parabenizar os autores da proposta da transformação desta sessão em uma comissão geral. É mais do que oportuno a gente discutir o Pacto Federativo. Quero confirmar que o nosso partido sempre teve um viés municipalista. Sempre defendemos o fortalecimento dos municípios. E o deputado que me antecedeu, deputado Evandro Gussi, com inteligência e competência, pôde, embora num curto espaço de tempo, pôde esclarecer alguns dos nossos posicionamentos que certamente irão nortear a nossa atuação nessa legislatura. De qualquer forma, senhor presidente, gostaria de acentuar que o que vem ocorrendo ultimamente com a federação enfraquece os estados e enfraquece principalmente os municípios. Não é de hoje que nós estamos vendo as dificuldades crescentes dos municípios, que têm cada vez mais obrigações e cada vez menos condições de cumpri-las. O governo federal, às vezes, faz um programa para a construção de creches, para a construção de escolas, mas, ao mesmo tempo, não dá dinheiro para que essas escolas municipais e para que essas creches municipais tenham estrutura para poder funcionar. O que nós temos visto é que toda a política econômica do governo, quando dá, por exemplo, isenção de IPI, ela não livra os municípios. Ao contrário, diminuindo o IPI, diminui o fundo de participação dos municípios e dos estados também. E o que acontece? Por causa de uma política cuja decisão é unicamente do Executivo, do Executivo da União Nacional, os municípios são penalizados. O que nós estamos vendo hoje é o empobrecimento dos municípios. Não é à toa que a cada 6 meses, para cá, para Brasília, vem comitivas e mais comitivas, encontros de prefeitos que, com toda razão, querem um novo pacto federativo, um pacto que respeite a autonomia dos municípios, um pacto que dê aos municípios as condições de fazerem um planejamento da sua gestão, coisa que hoje não pode mais, porque o fundo de participação fica que nem, como se diz no Maranhão, um cofo ao sabor da maré. Se a maré enche, o cofo vem. Se a maré vaza, o cofo vai. Então, qual é o planejamento que as prefeituras podem fazer sem ter essa segurança? Esse é apenas um dos vários e vários aspectos que nós pretendemos e precisamos nos aprofundar. Uma outra questão, senhor presidente, que não foi ainda abordada aqui, mas que é muito séria, pelo menos no nosso estado, e eu peço a paciência de Vossa Excelência para poder falar um pouco sobre isso, é justamente a questão jurídica do 3º, do 4º, do 5º turno. Hoje, os prefeitos e as prefeitas se elegem e não têm segurança nenhuma de que vão cumprir o seu mandato. Eu agora mesmo estava vendo, no Maranhão, acabaram de caçar um prefeito, menos de 2 anos do seu mandato, acabaram de caçar, são mais de 70 prefeitos que foram depostos, alguns reconduzidos. É preciso que haja um limite, presidente. 1 ano, até 1 ano essas ações existem, depois elas morrem, porque as prefeituras ficam sangrando, e nós sabemos como isso se dá. São advogados que vão às prefeituras, são advogados, aqui mesmo o deputado Hildo fez uma denúncia seríssima, que precisa ser apurada. Isso precisa acabar, porque isso compromete a gestão das prefeituras. Ao mesmo tempo que precisamos dar autonomia administrativa, financeira aos municípios, nós precisamos dar tranquilidade de que a eleição tem um fim em determinado momento.
Não pode ficar durante os 4 anos os prefeitos respondendo na justiça, sendo posto para fora pela primeira instância, voltando com a segunda, posto para fora pela terceira. Isso é um absurdo. Isso dá insegurança. Então, senhor presidente, autonomia dos municípios, políticas públicas federais que não atinjam os fundos de participação. Estou concluindo. Momentos de se olhar para esses repasses que são feitos com obrigações de construções, de obras, mas que não dão repasse para a manutenção. Faça uma creche com dinheiro federal. Quem vai pagar os professores? Quem vai pagar os orientadores? Quem vai pagar o auxiliar? Quem vai pagar a energia elétrica? Isso acontece em muitas outras obras que têm esses financiamentos. Portanto, é preciso que a gente se aprofunde nessa discussão e este Congresso comece a encaminhar uma solução para que a nossa federação realmente possa existir como ela foi pensada. Obrigado, presidente. Agradeço,